Olá, eu sou o Arlen, também fazem parte do grupo a Camila e o Aniel, e agora eu vou apresentar o nosso trabalho sobre a evolução da gestão de riscos na transição do PMBOK 6 para o PMBOK 8. A ideia central aqui é bem direta, no caso é mostrar como uma empresa pode gerenciar riscos de um jeito muito mais estratégico, mudando a forma de pensar. Então, para começar, vale a pena entender como se dá esse caminho, né? Começa com o PMBOK 6, que era essencialmente focado em processos e num controle bem mais rígido dos riscos. O PMBOK 7 deu o primeiro passo para uma abordagem mais ágil e adaptativa. Já o PMBOK 8 ele fecha esse movimento colocando a liderança e a geração de valor no centro de tudo. Ou seja, a gente sai de uma mentalidade de seguir o processo e vai para a mentalidade de gerar valor de verdade. E é exatamente essa virada que vai guiar toda a nossa apresentação do trabalho. Para ilustrar melhor essa ideia, nós construímos um cenário. Então, imagine uma empresa de engenharia de controle e automação que atende os setores de energia, mineração e manufatura. No papel, ela vai bem, ela entrega no prazo, controla os custos, cumpre o escopo, só que tem um problema, a satisfação do cliente é baixa. E por que isso acontece? Porque toda a gestão de risco da empresa foi montada em cima do PMBOK 6. Muito processo formal, muito monitoramento, muito controle. E a gente se pergunta, né, ela é eficiente? Sim, mas ela não necessariamente ela é eficaz. E para diagnosticar isso, a gente usou o círculo dourado do Simon Sinek. Simon Sinek, acho que é assim que se fala, né? Começando então de dentro para fora, o porquê, que é o propósito, deveria gerar valor sustentável para o cliente e para os stakeholders, e não só cumprir o contrato. O como é o caminho para chegar lá, que é a liderança colaborativa, transparência, gestão contínua de riscos e aprendizado. E o que é o resultado prático, são os processos de riscos mais dinâmicos, os indicadores ligados a valor e integração entre as áreas. Então o problema da empresa é que ela ficou presa só no o quê, no processo, e ela esqueceu do porquê. E aí entra a nossa primeira intervenção, que é focar na geração de valor. Na avaliação tradicional, o risco ele é medido só no prazo, no custo e no escopo. Funciona para o controle operacional, mas ignora a experiência do cliente, que é justamente daí que vem aquela insatisfação. Então a nossa proposta é ampliar essa avaliação, passar a considerar também a satisfação do cliente, a reputação, sustentabilidade, inovação e competitividade. Quando a empresa faz isso, a priorização dos riscos deixa de ser só o operacional e começa a refletir na parte estratégica. A segunda intervenção é fortalecer a liderança. A gente sabe que no PMBOK 6, o gerente de projeto basicamente cobrava o cronograma. Já no PMBOK 8, ele vira um líder de verdade, alguém que escuta, que estimula a equipe a falar, a tomar decisões, mesmo em meio à ambiguidade. E se a gente parar para pensar na prática, isso são coisas simples. São reuniões periódicas de reflexão, escuta ativa e abertura para que os problemas, né, sejam falados durante a execução e não só quando já viraram crise. Então aqui é melhorar a comunicação através dessa liderança fortalecida. Mas nada disso funciona sem mexer na parte cultural da empresa. Hoje, a empresa tem o que a gente chama de cultura de culpa. Quando um risco se concretiza, todo mundo procura um culpado. E o resultado é o pior possível, porque as pessoas escondem os problemas com medo de serem responsabilizadas de alguma forma. Então, para isso, a gente propõe trocar isso por uma cultura de aprendizado. A chave aqui é mais do domínio da linguagem. Ao invés da gente perguntar quem errou, o líder pergunta o que aconteceu e como a gente evita isso da próxima vez. Isso gera uma confiança e faz os riscos aparecerem bem mais cedo, porque é uma espécie de estímulo de aprendizado. A próxima peça seria então a visão holística. Hoje, cada área olha o risco só pelo seu lado. A engenharia vê o risco técnico, suprimentos, vê o fornecedor, financeiro vê o econômico. Ninguém enxerga um problema pequeno numa área. Ninguém enxerga que um problema pequeno em uma área separada pode causar um problema grande para todo mundo. Então a solução são workshops periódicos, juntando engenharia com operações, suprimentos, comercial, cliente. E o objetivo aqui então é enxergar aquelas relações de causa e efeito que ficam invisíveis quando cada uma dessas áreas é analisada de forma separada. Então essa visão holística ela vem para fazer uma comunicação fora das áreas, né? Em todas as áreas. E falando em cliente, a gente chega no engajamento dos stakeholders. Muita ameaça relevante só aparece quando a gente entende de verdade o que o cliente precisa e espera. Por isso, a gente propõe usar ferramentas de empatia, como mapas de empatia e jornada do usuário, para identificar os riscos ligados à aceitação da solução.
E no caso também a semiótica ajuda aqui também, porque às vezes o que o cliente diz não é exatamente o que ele quer dizer. Então capturar esse significado por trás é o que evita riscos. Parece meio contraditório, mas quem já trabalhou com cliente sabe que muitas vezes nem ele sabe o que ele quer. Então é importante entender o que ele quer, né, se aprofundar. E para organizar tudo isso, a gente trouxe a questão do design thinking, que começa pela empatia, que é entender as necessidades e até as emoções de quem usa a solução. Depois vem a definição, onde a gente clareia qual é o problema de verdade, atacando a causa raiz e não só o sintoma, como por exemplo o atraso ou estouro de custo. E aí vem a ideação, que junta as áreas dos workshops para gerar várias alternativas de resposta ao risco. Na sequência, então, viriam a prototipação e os testes, como projetos piloto, antes de mudar tudo de uma vez. E claro que toda mudança gera um conflito. Então, quando a gente junta áreas com metas diferentes numa mesma mesa, as divergências vão aparecer. A ferramenta que sugerimos é o TKI, que é o instrumento de conflitos que ajuda a reconhecer os estilos. No caso, os estilos são competir, evitar e colaborar, né? Então, no caso, escolher a melhor postura para cada situação seria a saída. E a ideia não é eliminar o conflito em si, que a gente sabe que é quase impossível que não haja conflito, né? Mas usar o diálogo colaborativo para transformar essa divergência em uma forma de aprendizado. E principalmente em solucionar, né, enfim, construir uma solução em conjunto. Tem um ponto que costuma passar batido, que é a questão de comunicação. Então, aqueles relatórios cheios de indicador técnico, às vezes não dizem nada para a diretoria sobre o impacto estratégico do risco. Então, a gente propõe uma comunicação executiva baseada em valor e o uso de storytelling também, né, para contar essa transformação. Então, parte ali da maturidade que a empresa já tem, passando pelo conflito dos riscos, não exagerados, e chegando então numa gestão orientada a valor. A gestão de risco moderna, ela também precisa olhar para a questão de sustentabilidade e impacto. Isso significa que incluir 3 tipos de riscos que antes ficavam de fora, né, os ambientais, para preservar os recursos do que a própria operação depende, os sociais, para entender o que a comunidade espera, e os reputacionais, para proteger a imagem e a confiança do mercado. Então, olhando pela teoria da mudança, evoluir a cultura e a liderança é o passo intermediário. É o que leva justamente a esses impactos maiores. Para fechar, o PMBOK 8 representa uma mudança real na forma de gerenciar o risco, saindo de uma abordagem burocrática e de conformidade para uma visão estratégica, integrada e centrada em valor. Então, no nosso cenário, os grandes desafios eram a fragmentação das análises, né, os critérios de avaliação limitados, comunicação ineficiente e uma cultura pouco aberta à questão de aprendizado. Todas essas intervenções que a gente propôs, então, atacam exatamente esses pontos. E o resultado esperado é que a empresa continue eficiente, mas finalmente pode ser eficaz. Então, aqui espera-se que gere benefícios reais para o cliente, né, para os stakeholders e para ela mesma. Bom, era isso. Muito obrigado pela atenção.